Eu pediria a Vossa Excelência um pouco de tolerância, já que vou falar no horário destinado à comunicação inadiável, e o nobre senador Wellington, líder do PT, aparteou, inclusive, aqui pela generosidade de Flecha Ribeiro, senador que estava presidindo, aparteou Eduardo Suplicy, que não pode ir apartear. E como líder, há pouco, falou 10 minutos, quando o seu tempo como líder era de 5 minutos. De forma que eu vou tratar um assunto da maior importância e, conhecendo Vossa Excelência como conheço, eu pediria um pouco de tolerância para abordar o problema da saúde no Brasil. Ninguém em sã consciência ficará contra algo que é para o bem das pessoas. Um projeto que pretenda oferecer serviço médico para quem não tem nenhuma assistência. Acredito que essa é a postura dos parlamentares que fazem oposição ao governo Dilma Rousseff sobre o programa Mais Médicos. É sempre bom relembrar que o Partido dos Trabalhadores foi quem sempre teve uma postura radical contra projetos e ações de adversários políticos. O PT, senhor presidente, sempre recorreu às últimas instâncias para derrubar projetos e ações que visavam o bem comum, como o Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Programa de Reestruturação dos Bancos chamado PROE. Quem tem responsabilidade política como eu, que já fui prefeito do Recife e governador do Estado, é obrigado a deixar de lado os radicalismos juvenis e pensar no que é melhor para a população. O que não dá para aceitar, senhor presidente, é a postura autoritária do governo federal, que, em vez de apresentar uma proposta por meio de projeto de lei, optou por uma medida provisória. Enquanto a gente aqui e na Câmara dos Deputados discute o projeto, ele já está em plena operação, o que praticamente obriga o Congresso Nacional a acatar o que determinou o Poder Executivo. Essa prática absolutista combina mais com o Estado Novo de Getúlio Vargas ou com os generais militares da ditadura militar, instalada no Brasil em 1º de abril de 1964, quando o Executivo legislava de forma arbitrária. Senhoras senadoras, senhores senadores, se realmente a falta de médicos era uma questão de tamanha gravidade, e não estou dizendo que não seja, por qual razão o governo do PT demorou tanto para implementá-la? Só o fez após 10 anos à frente da presidência da República. Porque uma questão que envolve tantos aspectos relevantes não foi colocada para um debate amplo e nacional durante a última campanha presidencial de 2010. O que também precisa ser melhor explicado é o acordo firmado com o governo de Cuba, por meio da Organização Pan-Americana de Saúde. Falta transparência do governo federal quanto a esse aspecto. As suspeitas crescem na medida em que fica evidente que existe um arquivo de gaveta entre o Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde e o governo de Cuba. Também foi a rapidez com que o programa foi implementado. Imagine, senhoras senadoras e senhores senadores, se essa agilidade específica do programa Mais Médicos existisse em outras áreas do governo. Este, sem dúvida, seria o governo perfeito. Quero deixar claro também, senhor presidente, que sou contra qualquer tipo de preconceito para com os médicos de outros países que se inscreveram no programa Mais Médicos. Uma nação como o Brasil, formada por imigrantes que vieram de dezenas de outros países, não pode aceitar a xenofobia como comportamento. Os médicos que aqui chegaram devem ser tratados com respeito e cortesia. Essa minha postura, no entanto, não altera o fato de que o governo do PT, muitas vezes, coloca a simpatia ideológica à frente do bom senso. Basta lembrar o que disse recentemente o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, ao afirmar que o governo brasileiro não concederá asilo político aos médicos cubanos, caso alguns deles desejem, no futuro, permanecer no Brasil. Eles serão mandados de volta para a ditadura cubana. Essa posição do senhor Luiz Adams é inaceitável e mostra o quanto esse acordo com Cuba precisa ser melhor debatido e aprofundado. E o que dizer da terceirização do trabalho dos médicos cubanos? Afinal de contas,
os R$10.000 de remuneração mensal, será repassado diretamente para a organização, para o governo de Cuba. Caberá ao regime castrista definir o quanto cada médico receberá. Esse valor, inclusive, senhor presidente, poderá ser inferior ao salário mínimo pago no Brasil, de R$678, enquanto os médicos cubanos recebem apenas R$100 trabalhando no seu próprio país. Os que trabalham na Venezuela, por exemplo, recebem R$550. Não vou aqui entrar no mérito de que os médicos cubanos aceitem essa situação, como alguns já revelaram em entrevistas à imprensa brasileira. Não podemos esquecer que ele vive num regime de força, no qual não se aceita qualquer questionamento ao que é decidido pelo governo. Mesmo que eles considerem normal, quem não pode ser conivente com isso é o Brasil. Devem prevalecer as leis trabalhistas brasileiras. Outro ponto da minha divergência com o governo federal, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é a campanha deliberada e manipulativa do PT e de alguns dos seus aliados em responsabilizar a classe médica pela crise na saúde. Como bem analisou o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, em artigo intitulado, abre aspas, o fascismo do PT contra médicos, fecha aspas, publicado na Folha de São Paulo, do último dia 2, abre aspas. O PT está usando uma tática de difamação contra os médicos brasileiros, igual à usada pelos nazistas contra os judeus, colocando neles a imagem de interesseiros e insensíveis ao sofrimento do povo, e, com isso, fazendo com que as pessoas acreditem que a reação dos médicos brasileiros é fruto de reserva de mercado. Fecha aspas. Imagine-se daqui a alguns meses a presidente Dilma Rousseff decidir culpar os engenheiros pelos atrasos nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento, que é uma verdadeira farsa, todo brasileiro de bom senso sabe disso. Ou das obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014. Ou se o PT responsabilizará os policiais pelo crescimento da violência nas grandes cidades. Senhor presidente, o governo colocou para funcionar uma máquina de difamação e propaganda eleitoral. Não é à toa que hoje, por exemplo, hoje à tarde, a Folha de São Paulo já publica Dilma leva mais médicos ao Palanque no Rio de Janeiro. É uma visita da Dilma Rousseff ao Rio de Janeiro e aqui fala em palanque, só falta o palanque eleitoral, um palanque móvel que essa senhora se mobiliza toda hora e a todo instante, ou então usando o dinheiro público para, de forma irresponsável, totalmente irresponsável, como fez sexta-feira, falar ao público, alegando que é data nacional e fazer propaganda eleitoral. O governo colocou para funcionar a máquina de difamação e propaganda, levantando críticas à atuação dos médicos brasileiros e colocando no colo da categoria problemas altamente complexos e que só se agravaram nos últimos 10 anos. Foi a difamação que recorreram o PT, o governo e o PT em 2007, quando o Congresso Nacional, em atitude sensata, não permitiu a renovação do chamado imposto do cheque, a CPMF, que agora voltou a ser citada nos bastidores governamentais. O PT sempre criticou e criticou de forma brutal o nosso comportamento na legislatura passada, porque votamos contra o imposto do cheque. Todas as vezes que a CPMF tentou ser renovada, em os governos anteriores, de Fernando Henrique Cardoso e de Itamar Franco, o que acontecia sempre era o PT e seus aliados votarem contra. Senadores e deputados votarem contra, porque a carga tributária já era muito elevada. Mas o PT chegando ao poder, tanto Lula podia prorrogar a CPMF, como a presidente Dilma Rousseff querer trazer de volta esse famigerado imposto. O imposto do cheque é um fantasma não exorcizado, que assombra as salas do Palácio do Planalto. Quero ver quem da base governista, às vésperas de uma eleição, terá a coragem de defender a criação de um novo imposto, quando os brasileiros já reclamam da carga tributária que só faz crescer. O que ocorre com a saúde no Brasil hoje, senhor presidente, senador Mausarildo? O Sistema Único de Saúde, modelo invejado por muitos países, enfrenta uma crise sem tamanho. O mesmo se aplica aos homens e mulheres, jovens e idosos, que utilizam os planos privados de saúde. Essas pessoas, às vezes, esperam semanas e até meses para ser atendidos.
Por outro lado, os governos estaduais começaram a transferir para as chamadas organizações sociais a administração de seus hospitais. O próprio governo federal criou uma estatal, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, vinculada ao Ministério da Educação, para gerir os hospitais universitários, unidades que têm um papel fundamental no atendimento daqueles que recorrem ao SUS. Todas essas inovações, de certa forma, são bem intencionadas, mas demonstram que a reforma da saúde no Brasil não pode ser tratada em fatias, com a adoção de medidas e de projetos isolados que tratam os sintomas, sem combater a causa real da doença. Faltam médicos, senhor presidente Mozarildo, faltam médicos, faltam recursos, faltam hospitais, falta uma gestão eficiente. O cardápio de deficiência tem pequenas variações, mas o resultado é o mesmo. A saúde é hoje o maior problema do país, segundo todas as pesquisas de opinião públicas feitas aqui no Distrito Federal, em Pernambuco, no Amazonas, no Rio Grande do Sul ou no Rio de Janeiro. O programa Mais Médico é mais uma ação que trata apenas os sintomas. A ausência da assistência médica adequada nas localidades mais pobres e mais distantes do Brasil. É uma deslavada mentira apresentar o programa como solução para a má avaliação que o povo brasileiro faz dos serviços médicos, sejam eles públicos ou privados. Se a presidente Dilma Rousseff deseja realmente criar soluções que resgata o Sistema Único de Saúde para o século XXI e não permita também que os brasileiros fiquem reféns dos planos privados. Estou terminando, senhor presidente. Esse debate não pode excluir ninguém, muito menos as pessoas que fazem o possível para contrabalançar as deficiências históricas. O senador Paulo Davim, hoje, inclusive, em a parte aqui, o deputado líder do PT, o Hélito, falou sobre isso, que essa questão envolve um debate profundo, é dimensionado, porque sem ele a gente vai ficar sempre falando, sempre na retórica, sem entrar no conteúdo, sem ter um objetivo, um rumo, um norte. Temos alguns exemplos de alta qualidade na medicina brasileira, centros de excelência no atendimento especializado e nas pesquisas de novas tecnologias. Precisamos colocar esses dois mundos, aparentemente opostos, para trabalhar juntos. É essa iniciativa de vanguarda, de ousadia e disposição para trabalhar de forma responsável que esperamos da Presidente da República e de seus auxiliares. Precisamos de menos propaganda oficial, de menos marketing. Precisamos que a campanha eleitoral só ocorra durante o período oficial. Infelizmente, seguindo os passos do seu antecessor e tutor, a Presidente da República transforma todos os seus pronunciamentos em propaganda eleitoral. A Presidente pode até ser bem-sucedida eleitoralmente, com essa antecipação eleitoral, mas o agravamento da crise na saúde no Brasil não vai deixar de ocorrer por um mero efeito especial ou por uma frase de impacto criada pelo marqueteiro do Palácio do Planalto. Uma assistência médica de qualidade pode ser a diferença entre a vida e a morte e é inadmissível que seja transformada pelo aparelho propagandístico governamental numa falsa luta entre o bem e o mal, na qual os vilões são aqueles que ousam discordar um mero centímetro do que pensa e defende o governo. Muito obrigado, senhor presidente.